capítulo 5 da revista. Veremos dos capítulos 25 a 32 de Ezequiel. Então vamos abrir capítulo 25 de Ezequiel. Profecia contra as nações estrangeiras. Se você leu esses capítulos, foram alguns muitos, e um pouco extensos. Ezequiel se concentra, a palavra do Senhor se concentra na profecia agora contra as nações estrangeiras. O Senhor, ele fala para o povo, a princípio, que estava lá em Jerusalém, ele fala para o povo, o pessoal que estava em Jerusalém, que ainda não tinha ido para o cativeiro, para o exílio. Aí ele fala para as pessoas que estão no exílio, sempre trazendo esse aspecto de retorno, Vocês são meu povo, vocês estão passando por algo, mas há um remanescente fiel. Eu vou trazer a espada, eu vou trazer minha disciplina, mas há um remanescente fiel ao qual eu vou cuidar. Desde o começo de Ezequiel, isso é demonstrado ao juízo do Senhor, mas também é demonstrado o amor do Senhor. Agora, algo que nos chama a atenção é que o Senhor ele vai dar sua palavra contra as nações, essas nações que o próprio Senhor utilizou para disciplinar o povo de Israel, mas o povo de Israel buscou auxílio a um povo inimigo de Deus. E aí Deus usa essa nação para disciplinar Israel, para demonstrar seu juízo. Porém, essas nações, elas se ensoberbecem. E Deus trata a soberba dessas nações que afligiram o seu povo. Por quê? Porque há um remanescente de Deus naquele local. E Deus quer proteger esse remanescente fiel. E aí essas nações, elas sentem agora o juízo de Deus por zombarem, é um dos principais por zombarem do povo de Deus. Então, esse texto ele vai nos trazer a memória e nos trazer assim um certo conforto das situações que a gente passa. Lembrando que nosso justo juiz é o Senhor. Nós devemos entregar todo o julgamento, todas as nossas causas diante do Senhor e descansar nele. A gente já aprendeu que nós não devemos buscar auxílio naquilo que o Senhor não aprova, naqueles que não estão em conformidade com as nossas crenças. Por quê? Porque eles acabam nos influenciando. Isso não agrada o Senhor. Então, nós devemos sempre buscar socorro a quem? A Deus. Qual foi o erro do povo de Israel? Eles achavam que Deus não escutava, que Deus não estava presente, que eles não podiam ver a Deus, e eles buscaram auxílio nas nações vizinhas, que eram fortes militarmente. Eu vou buscar auxílios nas nações que elas irão me proteger. Porém, as nações se aliando com o povo de Judá, com o povo do Reino do Norte também, em outro momento, elas começaram a influenciar o povo. Então, quando você está associado com algo que não agrada ao Senhor, aquilo vai te influenciar. Certa vez um pastor disse que é muito mais fácil o mundo te influenciar do que você influenciar o mundo. Veja, é muito comum quando a gente se converte, você permanecer com as mesmas amizades que você tinha. E fica um momento ali um pouco difícil quando você é jovem, você tem uma vida que não agrada ao Senhor e você quer ir para a igreja e manter as mesmas amizades. No começo é difícil, eu passei por isso, a Aline passou por isso. É um período difícil. Por quê? Porque o mundo lhe leva mais fácil. Seu coração ainda é novo convertido, ele ainda tem aquelas dificuldades para enfrentar. Então você tem que apartar. Você tem que deixar de lado. E depois você influencia. Influencia como? Demonstrando Cristo em sua vida. Você não vai sair do mundo. Por quê? Porque senão você não vai deixar de evangelizar, Você evangeliza quem? Descrente. Então você tem que ser colega, mas você tem que ter um momento ali de abandono daquelas coisas. De falar, não, eu não consigo, eu sou fraco, se reconhecer e andar somente com o Senhor, buscar o Senhor, amizade no Senhor e tudo isso. Mas o povo de Israel não. O povo de Israel fazia o quê? Vou buscar auxílio nas nações, vou caminhar com as nações. Aí foram influenciados pelas nações, a ponto de fazerem sacrifícios de crianças, a ponto de adorarem falsos deuses, a ponto de
fazerem ali um culto que não agradava ao Senhor. Então isso foi entristecendo Deus. E aí Deus então derrama seu juízo. Porém, essas nações, elas não só influenciaram, como elas viram: esta nação que nós estamos ajudando, ela é próspera. Em vez de nós ajudarmos a nação de Israel, o que é que a gente vai fazer? Dominá-la. E foi isso que aconteceu. Aí as nações vêm e a dominam. Mesma coisa em nossa vida com o pecado. Primeiro a gente busca um auxílio, busca um refúgio, busca ali uma sensação passageira. Depois aquilo nos domina por completo. E aí então isso desagrada a Deus. Essas profecias, elas são contra 7 nações que nós veremos a seguir. E também nós vemos que o número 7 ele aparece repetidamente, né? O número 7 ele demonstra nas escrituras um número perfeito, assim, né? Algo perfeito que está acontecendo, Deus derramando seu juízo. Essas nações, elas são vizinhas ali do povo de Deus, já eu mostro no mapa. Então o povo de Israel buscou auxílio ali nos seus vizinhos e Deus derrama então seu juízo nessas nações. Vamos dar uma olhada agora em como ele passa para a gente na revistinha. Como eu estava falando, o juízo começa pela casa de Deus. Nos versos anteriores vai ser demonstrado isso. Deus ele traz essa responsabilidade para o seu povo, de eles terem feito algo que o Senhor não autorizou, que o Senhor não se agradava. E agora o julgamento também vem para as nações vizinhas. Isso nos chama a atenção por 2 coisas. Uma, Deus ele é Deus de todo o mundo. E é muito comum você observar pessoas que são judaizantes dentro da igreja. Isso não é legal. Você adorar uma nação, por exemplo, você vê muito crente adorando Israel. Mas Israel é um país como qualquer outro. Quem é o povo de Deus? Somos nós. Mas comumente você vê igrejas com bandeiras de Israel, fazendo as festas de Israel. Vamos fazer uma festa que tem lá dos judeus, vamos se vestir igual a judeu, vamos trazer uma arca da aliança, vamos trazer um chofar, vamos fazer parecer, a igreja parece Israel, assim, com bandeiras e tudo. Mas isso não é legal, porque Deus ele se utilizou de um povo para um propósito, e esse povo deu as costas para Deus. Então veja, quem é o povo de Deus? Os crentes de todo o mundo, seja judeu, seja japonês, seja brasileiro, seja americano. Esse é o povo de Deus. Então Deus, ele é Senhor de todo o mundo. Quem é o povo de Deus desde o começo da Escritura? Todos aqueles que se convertiam ao Senhor. Quando o povo de Israel saiu do Egito, egípcios foram com o povo de Israel e eles viraram povo de Deus. Então, todos aqueles que se convertem ao Senhor, que entendem que Ele é o único Deus, eles são povo de Deus. Então veja, o Senhor ele derrama seu juízo contra o seu povo neste momento, que está ali representando o Senhor, que é o povo de Israel, mas ele também é Senhor sobre os povos vizinhos. E ele derrama seu juízo também nos povos vizinhos. São 7 nações julgadas: Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e o Egito, sendo que o maior julgamento se dá ao Egito. Veja que as nações ao qual estão ali ao redor do povo de Israel, do Reino do Norte e do Reino do Sul, são nações inimigas do povo de Deus, ao qual eles vão buscar refúgio. E aí, quando você está lendo outras partes das Escrituras que citam essas nações, você já começa a entender. Esse povo é inimigo do povo de Deus, eles adoram falsos deuses. Quando a gente observou lá no livro de Ruth, a questão de Abimeleque e da sogra de Ruth irem para a terra de Moabe. Então veja, é uma terra que o Senhor não se agrada, a terra de Moabe, é uma terra inimiga do povo de Deus. Agora, neste momento, eles estão sendo julgados por Deus. Aqui é bem depois de Ruth, né? Mas já era uma terra que não agradava o Senhor por adorar falsos deuses. E aí quando sempre você vê, foi para a Filístia, foi Tiro, Sidom, Egito, são nações que representam algo que não agrada ao Senhor.
Então, às vezes você está lendo um profeta, aí vê falando de Edom, Moabe. Se alguém se mudou para lá, se alguém foi para lá, no livro dos Juízes, se alguém teve contato com Moabita, se alguém teve contato com Edonita, você já entende que é algo ruim, não é algo bom, não é ali um laço que agrada ao Senhor. E aí o Egito ele vai receber só 7 oráculos, 7 mensagens, mas há também mensagem para Judá, que confiava no Egito. Judá, reino do sul, ele confiava ali no auxílio do Egito. Ele deixou de confiar no Senhor e passou a confiar em quem? Em uma nação próspera, mas uma nação que não agradava o Senhor. Então, no livro de Ezequiel, ele sempre vai trazer essa questão à nossa memória. Nós devemos confiar somente em Deus, não devemos confiar em algo que aos nossos olhos pareça mais forte ou pareça mais confiável, mais real do que Deus. Porque a princípio nós podemos pensar como, você tem um ídolo no seu coração, alguém precisa vencer isso, tem algum ídolo ainda. Então você acha que aquele ídolo, ele que está te sustentando, ele que vai te ajudar, mas por quê? Porque Deus está longe. Porque Deus ele não tem força para isso. Só que aí nós se esquecemos de quê? De que Deus que nos sustenta em todas as coisas. Às vezes a gente não vê, mas é como diz o Salmo 104. Ele que faz nascer as águas para regar a terra. E dessa terra nasce um fruto que daí nós tiramos nosso pão. Então toda a providência de Deus ocorre para cuidar de nós. E aí nós temos que ter esse entendimento. Veja, nós temos nossa ação para buscar nossos recursos, mas devemos lembrar que é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá capacidade para nós conseguirmos. Então, o que é que o povo de Deus era para fazer? O povo de Deus, diante de uma ameaça, diante de um problema, diante de escassez, eles deviam aguardar no Senhor. Por quê? Porque o Senhor falou isso por meio dos profetas. O Senhor diz para buscá-los, se arrependerem dos seus pecados e buscarem ao Senhor. Então eles seriam abençoados. Mas eles não fizeram isso, eles continuaram cometendo seus erros e delitos. Só ver se eu pego aqui para nós vermos o mapa. Se nós observarmos, não, dá para ver direito. Você tem nessa região, né? Ali é Israel, que é a mãozinha. Israel nessa região, você tem Israel dividido no reino do norte e reino do sul. E aqui as nações, Tiro, Sidom, Moabe aqui desse lado e o Egito aqui embaixo, que Cairo, Alexandria, o Egito. Então você tem as nações, elas praticamente dentro de Israel. Israel nesse período a gente não pode imaginar como o mapa de hoje, era menor. Então você tem as nações aqui em volta, Moabe aqui do lado. Então o Senhor ele profetiza contra essa região, né? E você vê que até os dias de hoje é uma região que é inimiga daquele povo, né? Tem conflitos até os dias de hoje. Então, no livro ele vai falar do primeiro oráculo contra aqueles que zombaram do povo de Deus. Se observarmos os capítulos 25 a 28, o Senhor vai falar dessas questões. Vamos ler o capítulo 25, que eu vou ler alguns textos aqui, seguindo, pulando. 25 ele vai dizer assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. Dize aos filhos de Amon:
ouvi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, visto que tu dissestes, bem feito, acerca do meu santuário, quando foi profanado, acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e da casa de Judá, quando foi para o exílio. Então, veja, ele vai dar uma profecia contra Amon, contra os filhos de Amon. Por quê? Porque eles falaram bem feito da assolação que vocês sofreram, bem feito o que está acontecendo com vocês. Mais à frente, verso 8, assim diz o Senhor, visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações, eis que eu abrirei um flanco de Moabe desde as cidades, desde as suas cidades fronteiras, a glória da terra de Ben-Gesimote, Baal-Meon, Kiriataim. Dá-las-ei a povos do Oriente em possessão, como também aos filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. Também executarei juízos contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Veja como há um padrão de repetição que a gente está vendo desde o começo também de Ezequiel, para você sempre trazer isso à mente, que o Senhor, ele sempre fala, saberão que eu sou o Senhor, para que saibam que eu sou o Senhor. O Senhor da aliança, o único Deus. Veja, o Senhor, ele age, derrama seu juízo nas nações, para as nações também saberem que só há um Deus, só há um Senhor. E por vezes isso vai acontecer, ele vai dizer, peça refúgio aos seus deuses, peça refúgio aos seus falsos deuses, clame aos seus falsos deuses, para ver o que acontece. Nada. Agora eu vou derramar meu juízo e vocês vão ver que vai acontecer algo. Então veja, o Senhor está sempre demonstrando que somente Ele é Deus, de todo mundo, não há outro. Há somente falsos deuses, objetos ao qual o povo clama que nada podem fazer. Então todo refúgio que você busca em um ídolo, ele não serve de nada. Ele é coisa da nossa mente, ele é um engano. Aí ele profetiza contra Edom, verso 12, assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se ouve vingativamente para casa de Judá e se fez culpadíssimo quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele homens e animais, torná-lo-ei deserto e desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom por intermédio do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Aí ele profetiza contra a Filístia, assim diz o Senhor Deus, visto que os filisteus se houveram vingativamente e com desprezo de alma executaram vingança para destruírem com perpétua inimizade, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estendo a mão contra os filisteus e eliminarei os queretitas e farei perecer o resto da costa do mar. A Filístia fica ali na costa. Tiro também, e ele profetiza contra Tiro, aí lamentação sobre Tiro, e aí profetiza contra o rei de Tiro, e aí a lamentação contra o rei de Tiro. Essa parte aqui nós vamos dar uma olhada já. Então as ações, elas são as nações zombeteiras, elas têm ações de zombar do povo de Deus, e como se fosse uma vingança, eles estão zombando, e aí então Amon, ele vai dizer, bate palmas para o que está acontecendo com o povo de Israel. O povo de Israel está sendo afligido, o povo de Israel está perecendo, e Deus então estende sua mão para com eles, né, derramando ali seu juízo. Tiro, que via ondas, Deus envia ondas de nações. Então Deus vai usando aqui jogo de palavras para demonstrar esse seu juízo. Isso é interessante que na literatura do Antigo Testamento hebraica sempre há essas questões de jogo de palavras. Às vezes no português a gente não vê, mas os comentaristas eles trazem muito essas questões
de jogo de palavras, né? Se vocês batem palmas, eu vou usar as palmas das mãos para... Então sempre há essas questões de uma linguagem poética. Qual o motivo principal da zombaria? Eles se alegravam com a queda de Judá. E além de zombarem, eles contribuíram com a ruína. Eles também tiveram ali uma ação para arruinar o povo de Israel. E qual é o objetivo dos oráculos? Qual o objetivo que o Senhor está fazendo isso? Veja, a gente tem que ter um entendimento, traz na revistinha também, que essas profecias, elas não são para as nações. Por exemplo, Amon não ia ler isso, Moabe não ia ler isso, Edom não ia ler, o rei de Tiro não ia ler isso. Quem é que ia estar lendo? O povo de Deus. Ezequiel ia profetizar para quem? Para o povo de Deus. Primeiro ele profetiza para aquele povo, depois isso foi escrito e o povo de Deus lá no exílio ia ler. E aí a mensagem é para quem? Para o povo de Deus. A gente sempre tem que ter isso à mente. Quem é o leitor e o ouvinte primário daquilo que foi dito? Vamos supor, você está lendo Mateus, você está lendo Lucas, você está lendo Romanos. Aí quando você vai parar um pouquinho para estudar, vou estudar ali Tito, vou estudar Apocalipse, você tem que trazer à memória quem foi o leitor e para que foi escrito primariamente aquilo. É uma das coisas que você tem que entender. Por quê? Porque senão você vai abranger muito o sentido real do texto. E aí você pode cair em algo que não é o sentido real. Porque você está dizendo, Deus profetizou para o povo de Judá, não foi? E agora ele está profetizando para Amon. Então ele quer que esse povo se arrependa? Neste momento não. Ele não está chamando ao arrependimento. Se ele não está chamando esse povo ao arrependimento, qual mensagem ele quer passar com isso? Se veja, uma nação está me afligindo. Aí o Senhor vem através do Denner, aí Denner vem me falar, Fabiano, Deus me falou, isso no passado, não tem mais profeta assim, né? Deus me falou que ele vai pegar a nação de Moabe, essa que te afligiu, e vai destruir ela. Que tudo que ela fez contigo, ela vai pagar. Isso vai trazer o que para mim? Conforto, uma esperança futura. Conforto numa esperança futura. Então é justamente isso que o Senhor está fazendo. Quem é que o Senhor está consolando? Aquele povo que estava sendo afligido, o remanescente fiel. Por quê? Porque ele diz, há um remanescente fiel dentro desse povo que está contrariando minha lei, dentro de Israel. E é esse remanescente fiel que eu vou cuidar. Eu vou mandar todo mundo para o cativeiro, eu vou mandar todo mundo para ser disciplinado, para receber juízo. Porém, dentro desse povo há um remanescente fiel. Aí, para esse remanescente fiel, ele está dando essa profecia. Uma profecia contra Amon, uma profecia contra Moabe, uma profecia contra o Egito. Para esse remanescente fiel ter esperança e saber, nosso Deus vai acabar com as nações inimigas. E nós, então, retornaremos à nossa casa. Então, ele está consolando o remanescente fiel com essa mensagem. Então essa mensagem, quando a gente lê e a gente vê Deus, nossa, Deus vai trazer espada, Deus vai destruir até os animais, Deus vai acabar com todo mundo, Deus vai fazer uma cidade virar deserto, nossa, que Deus furioso. Mas lembre-se que ele está confortando um povo que era afligido. Ele está falando de uma pessoa que estava te perseguindo, de uma pessoa que estava matando tua família, de uma pessoa que estava te escravizando. Então isso traz conforto. Imagine nosso país em guerra e todos nós somos levados cativos, vamos fazer trabalhos forçados, nossas famílias são separadas. Aí o Senhor diz, olha, tem paciência, que eu vou acabar com todos eles. Você ia falar, nossa, que Deus duro, né? Vai acabar com quem está me batendo. Não, você ia se alegrar. Glória a Deus. Essa guerra vai acabar e nós voltaremos para nossa casa. Nós voltaremos para Itaporanga e continuaremos nossa vida. Então, é esse entendimento que nós temos que ter. É um povo que afligia o Senhor, o povo estava cativo e Deus deu uma palavra de conforto. Mesma coisa quando você lê Apocalipse. Parêntese agora. Você vai lá para Apocalipse, aí vê aquelas coisas acontecendo, muita coisa estranha e tudo. Mas Apocalipse é um livro de conforto, de consolo. Enquanto o povo estava sendo
perseguido, enquanto o povo estava ali passando por dificuldades no início da igreja, João, lá da prisão, ele escreve uma carta de conforto, demonstrando que tudo aquilo iria passar, Deus iria julgar as nações e então viria a Nova Jerusalém. Então todo mundo que estava morrendo, todo mundo que estava fugindo de suas casas, todo mundo que estava sendo perseguido, eles fixavam os olhos aonde? Na Nova Jerusalém, no retorno de Cristo. Então é a mesma coisa que o Senhor está fazendo aqui. O povo está sendo levado cativo, mas aguardem que vai vir meu juízo sobre essas nações e o remanescente fiel irá voltar. Aí ele dá um oráculo contra o rei de Tiro, que aí abrange mais um pouco a profecia contra Tiro, desde o capítulo 26, 27 até o 28, uma parte do 28. Vamos ler algumas partes dele. 26. Num 10º ano, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico agora que ela está assolada. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Então Tiro era uma cidade litorânea. E o que é que o Senhor demonstra aqui? Era uma cidade que recebia muitos povos. E aí elas seriam invadidas por muitos povos. Veja o que ela diz. Ela se alegra com a queda de Israel, com a queda de Judá. Por quê? Porque com esta queda eles irão prosperar mais. Então, se você se der mal, eu vou prosperar. É por isso que eles se alegraram. O Senhor diz: porque você se alegrou com a queda, visando você prosperar, as nações vão te afligir. Por quê? Porque Deus está usando aqui o que Tiro se gabava. Eles tinham um bom porto e muitas nações iam fazer comércios lá. Então ele está dizendo: você não se gaba disso, pois é isso que vai te destruir. Aí no 27, a lamentação sobre Tiro, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta lamentação sobre Tiro. Dize a Tiro, que habita nas estradas do mar e negocia com povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, tu dizes: eu sou perfeita em formosura. 27:4. No coração dos mares estão os teus limites. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus converses de ciprestes de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros. Fizeram os teus remos de carvalho de Bazã. Os teus bancos fizeram-nos de marfim, engastado em pinho de ilhas dos quiteus. De linho fino, bordado do Egito, era a tua vela para servir de estandarte. Azul e púrpura das ilhas de Elisá eram o teu toldo. Os moradores de Sidom, de Afarde e de Afarde foram os teus remeiros. Os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. Veja como o Senhor está descrevendo aqui a glória de Tiro, do que ele se gabava. Veja como ele está falando de uma nação que ela se vê assim, autossuficiente. Ele está demonstrando essa glória de Tiro, né? E aí nós entendemos um pouco mais à frente, ele vai demonstrar isso, né? Que toda essa glória vai acabar. Eles vão cair pela soberba deles. Ele vai estar demonstrando isso, né? Aí no 28, agora ele vai profetizar contra o rei de Tiro. E aí é um texto interessante para nós, porque esse texto 28, a partir do 11, ele é muito utilizado, você vê em algumas igrejas, para descrever como fosse Satanás, né? Ele fez Satanás antes da queda e tudo assim. Só que aqui é uma profecia contra o rei de Tiro. Ele está trazendo ali uma ação contra Tiro. Aí ele vai falar do rei de Tiro e vai fazer um lamento do rei de Tiro.
Veja como no capítulo 27, ele vai falar da nação, como a nação se gaba, né? Olha, a tua vela era bordada do melhor tecido, o mastro dos teus barcos era da melhor madeira, os teus bancos eram de marfim. Então ele está usando ali tudo para demonstrar essa glória. Aí da mesma forma ele vai demonstrar isso no rei de Tiro, só que de uma forma zombando do rei de Tiro. Aí ele faz duas alusões, que aí é a questão que ele traz à memória, né? De Adão no jardim, ou de Satanás, que aí ele vai falar da glória de Satanás, da queda de Satanás, e alguns vão interpretar assim. Só que ele está demonstrando aqui, de uma forma assim mais clara, a ação ali de Adão, a queda de Adão, do que Adão tinha e de como ele deixou tudo aquilo e caiu, né? E aí então, mas aqui o entendimento que você tem que ter à mente é que ele não está falando de Satanás, não está falando de Adão, ele está falando do rei de Tiro. Ele está demonstrando essa soberba do rei de Tiro. E aí Deus zomba da soberba, Deus zomba dos corações soberbos. Tem alguns textos que vai dizer que o Deus, ele ri dos seus inimigos. Ele ri daqueles que têm um coração soberbo. Por quê? Porque ele sabe que nada podem. E é interessante esses textos, porque ele demonstra, de fato, assim, que Deus dá gargalhada para a soberba do homem. Deus, ele é como se ele estivesse assistindo um show de comédia quando ele vê alguém soberbo. Por quê? Porque ele sabe que aquela pessoa nada pode. E a comédia para Deus é que as pessoas acham que seu braço forte é que a sustenta. E Deus ri disso. É interessante isso. Então Deus ri daqueles que têm um coração soberbo. E aí Deus, assim, no nosso linguajar hoje, Deus vai tirar a onda do rei de Tiro. É o que ele está fazendo aqui, ele está tirando onda do rei de Tiro. Assim que você deve entender esse texto. Ó, vamos ler do 28, 11 até o 19. Olha o que diz. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio e o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram e engastes e te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecastes pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto, jamais subsistirás. Então veja a linguagem que o Senhor usa. Aí as pessoas vão falar, é um querubim da guarda que caiu, que ousou, queria ser maior que Deus e tudo mais. Mas Deus está aqui, está zombando do rei de Tiro. Ele está falando assim, tu estava no jardim quando foi criado, tu se vestia das pedras mais preciosas, teus ornamentos eram de ouro e dos metais mais preciosos, tu era uma formosura no meio de todos. Mas isso foi tua queda. Isso foi aquilo que
que causou tua queda. E ele estava onde? No meio do povo de Deus. A região ali era a região que hoje nós conhecemos como o país de Israel, né? Então ele estava ali no meio do povo de Deus. E aí ele vai falar que o quê? Que vai tirar ele de lá. Então veja, Deus está zombando do rei de Tiro, demonstrando assim uma certa zombaria. Tu estava lá no jardim, né, no início. Tu se vestia com as pedras mais preciosas. Da mesma forma como ele fala da nação no verso 27. As coisas grandes que eles tinham que causaram suas quedas. Então veja, Deus, ele demonstra que aquilo que é para nos ser bênção também causa nossa queda. Às vezes, quando nós conquistamos algo que é de muito interesse, que é muito bom para nós, aquilo pode nos levar à queda se nós não tivermos um coração centrado em Deus. Então veja, o rei de Tiro, ele tinha ali uma prosperidade e isso fez cair em soberba. Isso fez não atentar para as coisas do Senhor, e a soberba fez ele zombar do povo de Deus, fez ele se alegrar com a queda do povo de Deus, visando o quê? Visando o seu crescimento cada vez mais. Então, o Tiro, ele queria que o povo de Deus caísse, diminuísse, para que ele prosperasse mais. E ele já era próspero. Então, isso aqui Deus, ele está zombando do rei de Tiro, zombando dessa falsa segurança que ele tem. Mas Deus diz que vai eliminar por completo. Veja, não é ouro, não é prata, não é pedras preciosas, não é formosura, não é seus melhores barcos, não é seu comércio. É tudo isso que Tiro tinha. Tinha o melhor comércio marítimo, tinha os melhores barcos da época, tinha prata, tinha ouro, tinha pedras preciosas, tinha um rei formoso, um rei próspero, e nada disso pôde segurá-lo. Por quê? Porque Deus simplesmente derramou o seu juízo e falou: as nações vão acabar com vocês, não vai ter barco, não vai ter exército, não vai ter nada que segure isso. Por quê? Porque eu estou falando. Então veja, nós nos seguramos no Senhor. O que nos protege, o que nos guarda, o que nos faz prosperar é Deus. É para Ele que nós temos que fugir, é para Ele que nós temos que clamar por socorro, é para Ele que nós temos que assegurar nossos empregos, nossa saúde e tudo mais. Então ele vai representar essa questão do reino, a queda do reino e dos inimigos de Deus, né? E Deus, então, ele dá essa profecia demonstrando ali o rei de Tiro. Então não é muito bom utilizar isso como se fosse para descrever a queda de Satanás, porque ele aqui está de forma muito clara se referindo ao rei de Tiro, e aí Ezequiel, através do Senhor, o Senhor utiliza Ezequiel para fazer uma alusão ao jardim do Éden, né? Você estava no jardim demonstrando ali a queda de Adão. Se você ver Gênesis 1-3, você verá que Adão tinha tudo. Deus deu tudo, Deus criou o mundo, colocou o homem como coroa da criação, tudo para servir o homem. O homem não ia ter necessidade de nada, tinha os animais, tinha ali o alimento, as ervas, as frutas. Porém, o homem, ele quis ser o quê? O homem quis ser Deus. A queda do homem é a mesma coisa, a mesma questão da queda desses povos. Vamos lá abrir em Gênesis 3. O homem não caiu porque comeu uma maçã, né? O que é que o Senhor critica? Ele tinha tudo, né? Estavas no jardim de Deus, todas as pedras preciosas, tinha tudo. Tu eras querubim ungido. Ele está demonstrando aqui o quê? Você tem tudo. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criados, não achou pecado em ti. E aí ele vai demonstrando isso. Porém, no verso 28:17 de Ezequiel, né? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, pus para que te contemple. E aí, no que é que o homem cai? A queda em quê? Então, Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher:
É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja, verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E o marido também comeu. Então veja, a queda não foi simplesmente o comer do fruto, foi o homem querer ser igual a Deus. O que é que a serpente tenta no verso 5? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então veja, eles tinham tudo, Deus forneceu tudo, Deus deu do melhor da terra para Adão e para Eva. Porém, qual foi o pecado? Eles quererem ser igual a Deus. Qual o nosso pecado? Como é que a gente cria um ídolo? Nós querermos ser nosso próprio Deus. Eu querer ter as rédeas da minha vida. Eu querer tomar as decisões. Eu querer fazer as alianças que eu quero fazer, que mesmo que agrade ou não desagrade a Deus. Aí quando dá errado, aí eu corro para Deus. Aí volta a dar certo, aí eu corro de Deus. Aí dá errado, aí eu corro para Deus. É assim que o povo de Israel fazia. Estava dando errado, aí eles iam para Deus. Deu certo? Aí eu fujo de Deus. Só que, porém, nesse momento, começou a dar errado, aí eles já estavam tão calejados que aí eles correram para as nações vizinhas. Eles não voltaram mais para Deus. E aí eles se aliaram com nações inimigas de Deus, e aí os falsos ídolos tomaram de conta. E aí eles externaram isso com todo tipo de sacrifícios e cultos que não agradavam a Deus. Versos 30 a 32, ele vai dar 7 oráculos contra o Egito. O Egito seria destruído, exílio, seca e morte. Ele vai trazer várias questões, vários julgamentos. O Egito era incapaz de salvar Judá ou a si mesmo. Ele vai demonstrar isso no texto. Por quê? Porque Judá foi pedir socorro ao Egito. Aí Deus diz, o Egito não pode nem se salvar, não pode salvar nem vocês, nem poderá se salvar. Deus quebra os braços de Faraó. Vamos ver, capítulo 30, versos 20 a 26. Alguém pode ler? 20 ao 26. Texto um pouco longo. Então veja, ele vai utilizar também da Babilônia para derramar seu juízo sobre o Egito. E o Egito nunca mais se organizaria, né? O interessante disso é que a gente pode fazer uma ligação, assim também pode ficar pensativo um pouco,
que todas essas nações ao qual o Senhor derrama seu juízo, até os dias de hoje, elas nunca mais foram prósperas, né? Você vê, você tem o Egito, que foi gigante assim no passado, mas nunca mais. Você tem as nações ali vizinhas também de Israel, que foram muito prósperas no passado, mas até hoje nunca mais se reergueram assim. E o Senhor diz, né, nunca mais vai consertar esse braço. Eu vou derramar meu juízo, outra nação vai, a Babilônia, mas o Egito não. E se você vê, o Egito ele tem uma prosperidade, mas você vê que até os dias de hoje, ele nunca se reergueu de novo assim. Ele sempre, depois assim, se você for ver, tem uma parte muito pobre, tem uma parte ali só Cairo, algumas regiões ali turísticas que tem alguma coisa, mas mesmo assim são as nações ali vizinhas de Israel, elas não são nações prósperas, né? Você tem ali a Arábia Saudita, Omã, nações por causa do petróleo, mas são umas nações que você vê que apesar de uma riqueza ali de petróleo, elas ainda sofrem ali. Palestina, você tem Síria, que a prosperidade se concentra nos poucos, né? Mas não são nações que nunca mais se reergueram. O reino de Deus e o reino inimigo. Os capítulos depois, né, que nós veremos, 33 a 39, vai demonstrar a restauração de Israel. Mas antes de Israel ser restaurado, Deus vai derramar esse juízo contra seus inimigos. Eu não vou entrar muito nessa questão para não adiantar as da aula que vem. Mas o que o autor o que na nossa lição aí vai trazer à memória é que, veja, o povo está passando por um momento de dificuldade. E nesse momento de dificuldade, eles deviam confiar na promessa do Senhor. Então, veja, o Senhor já tinha avisado por meio dos profetas que ele ia derramar seu juízo neles, ia discipliná-los. E essa disciplina ia demorar um período. Porém, eles deviam confiar no Senhor. Aí o Senhor fala que nesse momento de exílio há o seu remanescente fiel. E esse remanescente fiel deve confiar nesse julgamento do Senhor das nações. E que essas nações elas iriam acabar e então o povo retornaria para a sua casa. Isso nos traz à memória, nos traz à mente que nós devemos confiar no Senhor, mesmo nos momentos de dificuldade. Nos momentos de dificuldade, nós somos tentados a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Mas nestes momentos são os que nós devemos nos aproximar mais do Senhor. Por quê? Porque da mesma forma que o Senhor prometeu julgar as nações, Ele também nos promete agora. Não importa o que nós estejamos sofrendo. Você está sofrendo algo, lembre-se que o Senhor prometeu que quando Cristo retornar, nós sairemos desse exílio. Nós iremos para Nova Jerusalém, assim, a mesma coisa que o povo fez. Nós não estamos em contexto de perseguição no Brasil, mas há missionários que estão em contexto de perseguição. E porque eles estão lá, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguidos, mesmo às vezes até com ameaças de morte? Porque eles sabem que aquilo é um período. Nós estamos ali no exílio, nós estamos ali fazendo uma peregrinação nessa terra, mas o Senhor promete algo melhor. E aí o Senhor promete a mesma coisa que prometeu aqui. Estes que perseguiram a igreja vão cair. Então nossos olhos, da mesma forma dos olhos dos remanescentes fiéis, devem estar nas promessas do Senhor. Não importa a dificuldade que você esteja passando hoje, seus olhos devem ser fixados nas promessas de Deus. Então, concluindo, ele nos faz pensar, né? Onde está a nossa confiança? No que você confia? Na sua mão, nas mãos das nações vizinhas? Nações vizinhas, pense assim, em algo que não seja Deus na sua vida. Seja emprego, seja plano de saúde, seja o que for. Onde está a sua confiança? Ou ela está em Deus? Já disse isso, é bom sempre repetir. Não confiar nas suas finanças, não confiar no seu trabalho, não quer dizer que você vai deixar de trabalhar ou não vai dar o melhor no seu trabalho. Não confiar nas suas finanças não quer dizer que você não vai ter uma poupança, um resguardo, um caixa ali reservado para um dia ruim. Não quer dizer isso. Quer dizer que você confia em Deus
acima dessas coisas. Isso não é onde seu coração está, mas Deus, Ele nos chama a sermos inteligentes nessas questões. Termos uma poupança, sermos os melhores nos trabalhos para prosperarmos. Como é que você prospera? Não é dando dízimos e ofertas, isso aí é bênção. Deus diz que quando você dá, tem retorno. Mas você não vai ficar milionário porque dá o dízimo, se não for o propósito de Deus. Como é que você vai ficar milionário? Trabalhando, estudando, trabalhando, fazendo comércio, aí você enriquece. Então isso é bom, representando sempre quem? Deus, e sabendo da sua insignificância, como vai ser tratado no Novo Testamento. O rico tem que reconhecer sua insignificância. Saber que se não for Deus dando prosperidade a ele, não é trabalho, não é estudo, porque Deus que te dá inteligência, Deus que te dá oportunidade, Deus que te dá saúde para trabalhar. Então estão entendendo? É você trabalhando, fazendo sua parte, você estudando, mas sabendo é Deus que me levanta todas as manhãs. Então eu agradeço primeiro a quem? A Deus. Não é minha soberba, olha, eu levanto para estudar cedinho, eu que consegui sozinho. Não, se não fosse Deus, meu amigo, a gente podia estar até num estado de tetraplégico, numa cama. Então é Deus quem nos dá todas as coisas, e Ele tem um propósito para todas as coisas, né? Muitos confiam em dinheiro, em estabilidade humana, que era isso que o povo de Israel buscava. A gente pode olhar para esses textos e falar mais, olha, eles buscam assim nas nações inimigas de Deus, mas isso é o nosso comum. A gente busca nas coisas que não agradam ao Senhor. Então, Deus pode quebrar os nossos braços de Faraó para nos mostrar alguma coisa. Às vezes a gente tem alguma segurança, às vezes a gente tem alguma poupança, e de repente você tem que usar aquilo porque aconteceu algo, e aí você se desespera. Nossa, mas o dinheirinho que eu tinha, que eu estava juntando para o futuro, para não sei o que, eu tive que gastar. E aí? Aí confia em Deus. E aí você vai saber e aprender a depender somente de Deus. Segurança real só está naquele que está colocando... A segurança real só está naquele que está colocando todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus. Então, é somente o Senhor que nos dá a verdadeira segurança. Por quê? Porque Ele é Senhor de todo mundo. Ele coloca tudo aquilo que nos aflige, todas as questões de saúde, de instabilidade financeira, de perseguição, debaixo dos seus pés. Vamos finalizar com o Salmo 110. A gente vai ler agora, e esse é o nosso texto que nós iremos ler também. Vamos todos ler juntos, aí depois a gente lê de novo. Cento e 110. Vamos ler? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Será que as crianças vêm? Alguma dúvida ou contribuição?